Nesse artigo é apresentado o andamento da pesquisa sobre design de games nos dias atuais. Se você quer nessa área se integrar, mas não sabe como, esse artigo vai poder te ajudar. O segundo tópico expõe sobre o perfil do profissional. O terceiro tópico descreve a definição do design de games. O quarto tópico explica como é a carreira de desenvolvedor de design de games. O quinto tópico discute os caminhos para ser um designer de games. O sexto tópico relata a média do salário do profissional. O sétimo tópico diz os profissionais de livro de carreira. O oitavo tópico aborda sobre mais algumas carreiras das profissões que trabalham com games, dizendo a função do profissional. O design de games precisa saber inglês básico, possuir afinidade com linguagens de programação, apreciar a tecnologia, conseguir trabalhar em equipe, documentar o próprio progresso, saber conversar, sempre ficar atualizado sobre as tecnologias e tendências para não ficar atrasado, jogar videogames para se inspirar neles, pois a maioria dos programas usam o idioma inglês para realizar os comandos. Se não for em inglês, o programa não vai compreender. A tecnologia e a linguagem estão interligadas com a profissão do design de games. O design de games arquiteta e cria jogos eletrônicos. O design de games possui a responsabilidade de planejar as formas de fazer o videogame se tornar divertido, engajador e interessante para o público, ou seja, é responsável pelo planejamento da interface, interatividade, enredo e mecânicas do jogo que vai precisar distrair o jogador. O curso abrange a área dos métodos do enredo de jogo e a área de design, com disciplinas como áudio, vídeo e desenho. Além da computação gráfica, o aluno estuda empreendedorismo, gestão de design e marketing de games. O aluno desenvolve em aulas práticas projetos. Apenas a Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo e a Universidade nos campos de Camboriú e Florianópolis, em Santa Catarina, possuem bacharelado. O IBM de Rio de Janeiro e a Uniter do Rio Grande do Sul possuem curso de design de games, porém eles são cursos tecnológicos e não bacharelados. As empresas preferem pessoas na área de computação que fizeram um curso superior. Qualquer profissional da área de computação que possui um diploma pode trabalhar no design de games, pois ainda falta uma regulamentação específica relacionada na realização da profissão. No Brasil, a indústria dos games ainda está começando, ocasionando o ganho médio salarial específico para a área de design de games. No Brasil, o design possui um ganho médio salarial de R$ 2.017,52, enquanto nos Estados Unidos da América o médio salarial é de $495. Os principais livros de design de games são Uma abordagem prática do autor Paul Saitama, que fala sobre a abordagem prática dos design de games, Level Up, um guia para design de grandes jogos, Dr. Scott Rogers, que é um guia essencial para o trata de todos os assuntos importantes, como por exemplo, ensinar a criar jogos. O livro Regras do Jogo, Fundamentos de Design de Games, dos autores Katia Salin e Eric Zimmerman, trata dos assuntos sobre fundamentos dos hábitos dos design games, aborda sobre a interação lúcida, define os tipos de jogo, aborda sobre o currículo e os esquemas primários. O segundo volume do livro Regras do Jogo, Fundamentos do Design de Games, volume 2, trata sobre fundamentos do design de games. Jogos explica o que é design de games e delimita regras e os três tipos que são emergentes, de confiança, de informação, cibernéticos, da teoria de jogos e, por fim, como sistema de conflitos, além de falar sobre a
quebra das regras. O terceiro livro, Regras do Jogo, Fundamentos do Design de Games, volume 3, fala dos fundamentos de design de games. O quarto volume do livro, Regras do Jogo, Fundamentos do Design de Games, volume 4, aborda sobre os fundamentos do design de jogos, definição de interação. Jogos possuem interação lúcida de significados, narrativa, simulação e jogos de experiência social. Game designer cria jogos desde a concepção, desenvolvimento até a coordenação do jogo, que será desenvolvido. E por meio desse processo que o projeto é criado e começa a englobar outras partes, as áreas de programação, arte, sonoplastia, entre outros diversos. O game designer é responsável por cuidar dos planejamentos da interface, interatividade, enredo e mecânicas do jogo, que necessitam divertir o jogador. A partir do planejamento realizado pelo game designer, é criado um GDD, Game Design Document, o qual contém todos os dados do projeto do jogo. Ele é importante para saber como vai ser para o jogador se mexer. O GGD serve também como um protótipo. Desenvolvedores de jogos independentes indie também precisam se planejar dessa maneira para que tenha mais chances de sucesso no desenvolvimento e na publicação de jogos. O designer-chefe é responsável por comandar os profissionais da equipe e com a visão do designer-chefe é criado o conceito do jogo. Ele garante a comunicação com a equipe e decide todos os assuntos. Designer de sistema ou designer de mecânicas do jogo é responsável por executar regras do jogo de forma que eles sejam equilibrados. Design de fase, nível designer ou design de ambientação. Designer faz toda a parte do game que precisa proporcionar engajamento e apresentar a devida evolução do jogador até o fim da história do jogo. O redator é responsável pelo processo narrativo. Ele constrói diálogos, cutscenes, comentários estruturais, dicas e outros diversos. Este artigo apresentou as ações sobre como é o perfil do design de games, que precisa ter o conhecimento básico do inglês, gostar de tecnologias e possuir a finalidade em linguagem de programação. Este trabalho apresentou que o design de games é responsável pelo planejamento da interface, interatividade, enredo e mecânicas, pois precisa distrair o jogador. Ele desenvolve jogos para plataformas 2D e 3D. Precisa escolher a linguagem ou engine é a maneira de exercer a função. Para ser um designer de games, não é necessário se formar em um curso especial. Apenas o estudante só necessita possuir um diploma da parte da computação. Como é explicado no tópico 5, que é citado as faculdades mais populares que possuem os cursos de designers de games, os jogos digitais, e quais possuem bacharelado e as que não possuem bacharelado. Atualmente, nos dias de hoje, a renda média do designer de games nos Estados Unidos da América é $495.000 e no Brasil o designer de games ganha R$2.017,52. Os principais livros de design de games são Design de Games, uma abordagem prática do autor Paul Saitama, que neste livro é tratado os requisitos para ser um designer de games, entre outros livros. No último tópico são abordados empregos que têm relação com jogos, como por exemplo game designer, que realiza a arte, sonoplastia, entre outros diversos, interface, interatividade, enredo e mecânicas do jogo.